Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui, para que juntos possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. O choro. Chorem. O chorar na Bíblia. Qual sentimento você tem ao chorar? Você quebranta o seu coração perante o altar do Senhor, em oração, em choro e em súplicas? O chorar faz parte da vida do cristão? Quem chorou na Bíblia? Vamos estudar este assunto? Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e convido-lhe a conhecer mais conteúdos que são apresentados a você por meio do meu site. E também, se você quiser, pode seguir-me no Instagram. Muitas informações estão ali à sua disposição, bem como uma playlist exclusiva no meu canal no YouTube tratando de estudos bíblicos. São vários estudos, temas diversos para o seu enriquecimento espiritual. Acompanhe, assista, compartilhe, enriqueça a sua vida espiritual e também edifique a vida de outras pessoas mediante o compartilhamento dos estudos da Palavra de Deus. O tema do nosso estudo hoje é Chorem entre o pórtico e o altar. Chorem entre o pórtico e o altar. Este versículo, que está em Joel 2,17, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que eu mais amo na Bíblia. Diz assim, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o altar do templo, orando: poupa o teu povo, Senhor. Você e eu, feitos sacerdotes do Senhor, temos chorado no templo, da entrada daquele átrio onde os sacerdotes faziam suas orações, até o altar. Temos chorado? Temos chorado do pórtico ao altar, seja no templo do seu corpo, da sua vida, desde o início da manhã até o cair da noite, do pórtico da manhã até o altar da noite, seja no templo físico da sua igreja, seja no templo da sua casa, seja no templo virtual das redes de relacionamento, dos aplicativos de mensagem, que você se encontra com as pessoas nestas condições que temos hoje. Com todo o cuidado, você tem chorado, você tem se quebrantado. Nos púlpitos das igrejas, o que nós temos visto mais? Choro, quebrantamento ou talvez uma dose de entretenimento? O Senhor nos confronta com estas realidades. Realidades que nos levam a um sentimento profundo, a um quebrantar profundo perante o Senhor. Há inclusive uma banda chamada Casting Crowns, que nos brinda com uma música muito bonita sobre o pórtico e o altar. Acompanhe. Assista lá, eu vou colocar o link aqui na descrição. Você vai gostar também de conhecer a música que trata a respeito deste versículo em especial. Mas pense nisso. Pense se, ao observar o povo, ao observar a nação, ao observar a nossa própria vida, considere que você está entrando em um ambiente santo, desde o início do templo até o Santíssimo, e você caminhando. Há motivos para você chorar? Há motivos para você se quebrantar? A vida cristã inclui o chorar? O chorar, ele é algo comum também a nós cristãos? Seria o chorar para o cristão uma falta de coragem? Falta de fé? Não é bem assim. Tanto que agora eu vou discorrer para você sobre o chorar na vida do cristão, visto por duas lentes, colorido por duas cores, que são a empatia e o clamor. Empatia é uma palavra muito mencionada em nossos dias. Empatia significa sentir junto e como o outro sente.
Empatia significa identificar-se com a narrativa do outro. Empatia é você compreender os sentimentos que estão envolvendo a vida daquela pessoa e ter os mesmos sentimentos como se você calçasse as sandálias do outro. Ser empático. O cristão deve ser empático. Existe uma empatia natural, uma empatia involuntária até, quando você, apenas imaginando uma pessoa martelando o dedo, imagine, estava ali usando o martelo, errou o prego e acertou o dedo. Você, naquele momento, sente a dor que o outro sentiu, ou quase isso, porque você empaticamente, involuntariamente, participa daquele sentimento. Mas é uma outra empatia, uma empatia que é construída, uma empatia que não é espontânea, mas que você vai se fazendo sentir como o outro, você vai cultivando este sentimento e, por vezes, mediante esta condição que agora você se coloca em relação ao outro, como o outro, em lugar do outro, pode te levar a chorar pelo outro. Bem como há o choro no sentimento de clamor, o choro como compaixão, o choro como petição, o choro no sentido da intercessão a Deus, de você levar, dirigir as suas orações a Deus como um clamor. Então nós vamos estudar o choro na vida do cristão com os aspectos da empatia e do clamor sendo descritos, destacados. Agora, há que se fazer uma ressalva. Não falo aqui do choro no sentido daquelas pessoas que estão em depressão. Muita atenção para isso. Se você consegue identificar em si mesmo ou em pessoas no seu redor sintomas de depressão, que a pessoa esteja vivendo de fato a depressão, busque apoio, busque orientação especializada, busque assistência. O choro que acompanha condições de depressão é um sinal muito importante. E estas pessoas devem buscar acompanhamento, diagnóstico correto e seguir um tratamento. Faço esta ressalva aqui, que o choro que estamos tratando não é aquele choro vinculado à depressão que requer um atendimento especializado, mas é o choro do cristão colocando-se na condição que o outro está vivendo e o choro do cristão quebrantando-se perante o altar do Senhor em oração. É lícito, portanto, para o cristão chorar? Não seria um acovardamento? O cristão não estaria fazendo uma demonstração de não ter fé, chorando? Será que é assim mesmo? Eclesiastes 3:4, atribuído a Salomão, o homem que pediu a Deus sabedoria, o homem mais sábio, nos disse: há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, sim, minha irmã, meu irmão, há tempo de chorar. Há tempo em que as lágrimas vêm até os nossos olhos e nós pranteamos. Abro aspas aqui e faço menção ao célebre escritor português Fernando Pessoa, no imprescindível Livro do Desassossego. Ele conta a história de uma criança que sentia vontade de chorar. Na sua autenticidade, as crianças são muito genuínas nos seus sentimentos. Aquela criança percebia que era tempo de chorar. Mas, em lugar de dizer, eu quero chorar, eu tenho vontade de chorar, eu preciso chorar, aquela criança se volta e diz, eu tenho vontade de lágrimas. Somente um poeta para interpretar desta maneira. Há momentos na sua vida em que você tem vontade de lágrimas? Há tempo para isso. Há tempo também para rir, há tempo para dançar, mas há aquele tempo para prantear. Neste dia 7 de março de 2021, em que eu disponibilizo esse vídeo, passamos da trágica marca
de 260 mil mortos por Covid-19 no nosso país. Isto é trágico, irmãos, irmãs. E nos deve levar às lágrimas. Sim, esse é um tempo de chorar. Por essas famílias enlutadas, por essas famílias que sofrem mediante a perda dos seus entes queridos. Este é um tempo em que nos é lícito chorar. E você perguntará, mas alguém chorou na Bíblia? Sim, temos muitos exemplos dos nossos heróis e heroínas da fé, daqueles que nos antecederam, daqueles que prepararam o caminho para a vida do Senhor, que estiveram com o Senhor e que vieram após o Senhor, já na constituição da igreja. Eles choraram. Não choraram porque eram covardes, mas choraram porque foram empáticos, choraram porque se quebrantaram perante o Senhor. Vou exemplificar. Não farei uma lista exaustiva, aliás, deixarei para que você faça consultas à sua Bíblia. Quem chorou? Os patriarcas, aqueles que deram início à nossa fé. Abraão, Jacó choraram em suas vidas, os profetas, Daniel chorou profusamente, Isaías foi às lágrimas, Jeremias por várias vezes chorou, isto está relatado. Os reis do alto do seu poder, da sua autoridade terrena como reis, eles também choraram, deram esta demonstração aos seus súditos. O próprio rei Davi, o grande rei Davi, debulhou-se em lágrimas. O rei Ezequias, notável rei Ezequias, chorou por si, pelo seu reinado, pelo seu povo. As mulheres, as heroínas da fé, aquelas que nos mostram o caminho do sentimento, Ruth, Maria Madalena, junto ao sepulcro, choraram. O próprio povo de Israel, agora coletivamente, a nação de Israel chorou por várias vezes, quebrantada, por ter tido o entendimento do seu pecado, de estar desviado dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus. Israel chorou por saudades de Sião, por saudades de Jerusalém estando no exílio. Aliás, quero convidar-lhe a acompanhar um estudo que eu fiz sobre Jerusalém. Deixarei aqui na descrição sobre esse estudo, o link. Acompanhe. Vai enriquecer-lhe a sua vida espiritual. A igreja chorou já no poder e com o poder do Espírito Santo. Notem bem, a igreja do Senhor, revestida do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, chorou. Chorou com Paulo, chorou por Paulo, quebrantou-se e foi empática, pois Paulo estava ali, em Mileto, a caminho de Jerusalém, e chama os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir deles. E a igreja foi às lágrimas, não resistiu e chorou porque sabia que ali seria uma despedida. Não veriam mais a face de Paulo. Ele iria para Jerusalém, dali seria preso e delineava-se um novo capítulo na sua história missionária. Então veja, esta composição que faço aqui para você, dos patriarcas, dos profetas, dos reis, das mulheres, do povo de Israel e da igreja do Senhor, por quantas vezes nos deram o exemplo de chorar de maneira sentir-se no lugar do outro, estar derramado perante o Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus é o principal exemplo. Não apenas todos estes que relatei, como também o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, feito homem, chorou empaticamente pelas pessoas. Vejam só, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Chorou solidarizando-se com Maria, com Marta, com as irmãs de Lázaro, perante a morte deste amigo de Jesus, os judeus que ali estavam, as pessoas reunidas que choravam a morte de Lázaro.
E Jesus, vendo aquelas pessoas, colocando-se no lugar delas, pois assim ele veio para se colocar no meu lugar, para se colocar no seu lugar, para chorar o seu choro, para chorar o meu choro, para redimir o seu pecado, para redimir o meu pecado. Naquele momento, Jesus, o Filho do Homem, chorou com os homens e chorou pelos homens. Chorou profundamente, um sentimento de solidariedade, de empatia demonstrado, exemplificado pelo Senhor Jesus. Como também ele chorou pela nação, não apenas por aquelas pessoas que ali estavam, mas ele chorou por Israel. Ele chorou por Jerusalém. Você tem chorado pela nossa nação? Tem chorado pelo nosso país nesse momento de tamanha dificuldade que vivemos aqui? Você é capaz de descrever em lágrimas o que temos vivido? Jesus, depois de dizer isto, foi adiante, subindo em direção à cidade de Jerusalém. Quando se aproximou e ali viu os muros, viu a cidade, Jesus chorou sobre Jerusalém. Derramou-se sobre Jerusalém, levantou um clamor sobre Jerusalém. Não apenas com respeito às pessoas, mas também com respeito a toda a nação, pois Jesus percebia claramente o quanto a nação de Israel, ali representada pela cidade de Jerusalém, tinha se afastado da vontade de Deus, não tinha paz e havia perdido o verdadeiro e genuíno, singelo temor de Deus. E Jesus chorou sobre a nação de Israel, chorou sobre a cidade de Jerusalém. Portanto, você poderá me perguntar: há por quem chorar? É lícito chorar? Muitos na Bíblia choraram, o próprio Senhor Jesus. Então, há por quem chorar? E a resposta vem em Lucas 23, 28. O Senhor Jesus voltou-se, veja bem, voltou-se, mudou de direção, colocou-se na condição daquela narrativa, aguçou a sua percepção, teve senso de necessidade de choro e de oração, senso de necessidade do choro, e disse: filhas de Jerusalém, há por quem vocês chorarem. Há necessidade de chorar, mas não chorem por mim. Não chorem por mim. Excluiu-se daquela necessidade, mas diz: a necessidade de vocês é chorar por vocês mesmos, é chorar pelos vossos filhos, por aqueles que virão, por aqueles que estão perto, por aqueles que estão longe. Chorem, chorem, porque o momento é de muitas dores. Dores ainda virão e é lícito para vocês chorarem. Assim, sempre haverá junto a você, ainda que esse junto seja remoto ou virtual, haverá alguém pelo qual você deva chorar, deva empatizar, que você deva se quebrantar e fazer uma petição a Deus em oração. Sim, há por quem chorar. Agora, há com quem chorar? Não apenas com senso de necessidade, mas também com senso de estar, de chorar junto. Há com quem você chorar? A resposta vem em Romanos 12, 15, Paulo escrevendo esse magnífico tratado teológico. Aliás, há um estudo bíblico sobre doutrinas em Romanos. Assista. Muito importante. Eu quero que você esteja comigo também naquele estudo. Vá lá na playlist no YouTube e selecione Doutrinas em Romanos. Acompanhe esse estudo. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram. Há momentos de rir e de dançar. E chorem com os que choram. Acompanhe, abrace, esteja junto. Dê o seu sentimento, o seu coração àquelas pessoas, sobretudo aquelas que estão em um momento de necessidade de choro, e há então com quem você chorar, mas é chorar junto, chorar identificando-se com aqueles que choram, como se o choro deles fosse o seu próprio choro.
como o choro de todas as famílias enlutadas fosse o choro da sua própria família, como o choro daqueles que estão passando por momentos de profunda tribulação fosse o seu próprio choro quando está em tribulação. Mas há bênção para aqueles que choram, há consolo para você que se debulha em lágrimas, há consolo para aqueles que, como aquela criança citada pelo poeta, tem vontade de lágrimas. Sim, existe um consolo para você. Essa é a diferença no choro na vida do cristão, porque há uma bênção de Deus para você e é um consolo para você que chora. Mateus 5,4. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não deixe que ninguém lhe diga que você não pode chorar, que você deve parar de chorar. Porque bem-aventurados, há uma bênção para você que chora perante os pés de Cristo, perante aquela cruz, pois você será consolado no seu choro. E há também uma bem-aventurança para aqueles que choram com aqueles que choram. Ainda bem-aventurados serão todos esses que choram com os que choram, pois serão igualmente consolados. E você me perguntará: até quando chorarei? Até quando vocês chorarão? Até quando não haja mais choro. A resposta está na Bíblia. Você chorará até quando não houver mais choro. E quando não haverá mais choro, professor? Apocalipse 21,4. Quando ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o Senhor fez tudo novo na sua vida, na minha vida. E Ele enxugará dos seus olhos, Ele enxugará dos seus olhos. O próprio Senhor Jesus, toda lágrima. E a partir daquele momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor, não haverá mais choro, até que venha aquele dia que nós sejamos empáticos e que nos quebrantemos em choro, em oração, na presença do nosso Deus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Até o nosso próximo estudo. Obrigado. Tchau.